Olá, você que é o nosso colega, seguidor, aprecia os nossos trabalhos do projeto Segue Underline GPS e com o objetivo de sempre levar a esta comunidade das redes sociais sempre algo interessante, assuntos que venham ser interessantes para a sociedade, para os jovens do dia de hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando com uma pessoa que tem um conhecimento vasto, tanto na área profissional quanto na política brasileira. Eu aconselho você a ser um político. Não há necessidade de você ser o candidato, mas há necessidade de você contribuir com a política da sociedade que você pertence. Você participar das discussões que ocorrem na sua cidade. Muitas das vezes nós criticamos muito os políticos que têm cargos, mas esquecemos que nós temos responsabilidade de estar contribuindo. Então, eu tenho a oportunidade de estar conversando hoje com o Major Vitor Hugo. Major, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu sei que o vosso tempo está corrido, principalmente no ano eleitoral aí para prefeitos e vereadores, organização dos partidos e tudo mais. Mas eu quero te agradecer por esse momento nós estarmos aqui. Inicialmente, após o início das suas palavras, eu sempre pergunto quem é o entrevistado. Então, eu desejo saber quem é o Major Vitor Hugo. Esta carreira militar, né, e depois até chegar na política. Qual foi essa trajetória? Né? Muito obrigado por estar aqui comigo. Giovanni, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, com seus telespectadores, aí, com os internautas, seguidores. Parabéns aí pelo projeto GPS, né, do que eu entendi até agora, a ideia de inspirar os jovens e as pessoas a seguirem, né, os caminhos profissionais, né, ou seja, buscar a sua própria inspiração e atingir o máximo do seu potencial. Acho que esse é o projeto. Em prol da nossa sociedade, do nosso país. Então, parabéns, muito bacana. E me sinto muito lisonjeado por ter sido convidado para participar dele. Bom, eu tive a grata satisfação de nascer numa família em que o meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram muito a estudar, né? A estudar, a trabalhar, a nos dedicarmos, né, a uma profissão, a um trabalho, de uma maneira inspirada e vocacional, não só buscando dinheiro ou qualquer outra vantagem pessoal, mas contribuindo efetivamente para a sociedade. Então, meu pai era oficial da Marinha de Guerra, era engenheiro eletricista, oficial da Marinha, e a minha mãe professora. Eu, desde muito cedo, sempre me preocupei muito em prestigiar a minha família, meus pais, e tinha o maior medo de não atingir o potencial que meu pai imaginava que a gente poderia ter. E eu, logo, muito cedo, decidi que queria ser militar. Meu pai era da Marinha, não necessariamente da Marinha. Acho que naquele momento poderia ser Marinha, Exército, Aeronáutica. Mas meu irmão mais velho acabou indo para o Exército e eu fui sendo motivado pela carreira no Exército, né? E quando fui fazer o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 93, com 16 anos, eu tinha tanto medo, na verdade, de não passar no concurso, que eu estudei tanto, e o meu medo de não passar era a vergonha, né, de voltar para casa e dizer para os meus pais que eu não teria jogado o dinheiro deles, o tempo deles, né, fora, e que eu acabei passando em primeiro lugar do Brasil. Com 16 anos eram 12 mil candidatos. Então foi uma conquista assim, muito bacana e que marcou também depois influenciou toda a minha trajetória. Eu mantive essa classificação ao longo dos 5 anos de formação, né, como oficial do Exército. Terminei a Academia Militar das Agulhas Negras como o primeiro colocado geral da minha turma, e isso me possibilitou fazer a viagem de ouro com a Marinha, que é uma viagem de instrução de guardas marinhas pelo mundo. Então, com 22 anos de idade, eu percorri 21 portos, 19 países, no navio Escola Brasil, a bordo do navio Escola Brasil, também uma outra oportunidade de ouro, né? Servi na Amazônia, servi no Rio de Janeiro, servi em São Paulo, em Goiânia, na África, nos Estados Unidos, participei de missão em vários continentes. Fui das operações especiais do Exército, das Forças Especiais, paraquedista. Na Brigada Paraquedista, à época, eu fiz quase todos os cursos, a incluir o de comandos, de Forças Especiais, mestre salto livre, salto livre. Então, assim, me realizei, né? Participei de missão na África como observador militar por 1 ano,
e havia já participado como segurança da Embaixada do Brasil em Abidjan, que é a capital da Costa do Marfim. Teve um problema lá em 2004, a gente decolou daqui de Goiânia, era para ficar um mês, ficamos 7 meses lá, foi onde eu fui promovido a capitão. Então, assim, a minha trajetória no Exército, ela pode ser resumida nisso, nesses fatos. Eu mantive também uma trajetória acadêmica paralela, mesmo servindo nas unidades mais operacionais. Então, eu tenho 2 graduações, na Academia Militar, bacharel em Ciências Militares, e sou bacharel também em Direito, advogado. Fiz 4 anos aqui na Federal de Goiás, e depois fui transferido para o Rio e terminei na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mestrado na área de contra-terrorismo no Exército e tenho 3 pós-graduações. Então, assim, consegui manter uma carreira acadêmica também, uma vida acadêmica paralela. E, além disso, quis migrar para a carreira política. Então, tem vezes que eu conto a minha vida para as pessoas e falo assim, cara, quantas vidas você viveu nesse seu tempo de vida? Quando eu havia sido promovido a major, fiz o concurso para a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, que é a última escola que você faz antes de poder aspirar a ser general. Então, que habilita os oficiais a concorrerem ao generalato. Então, no meio dessa escola, eu decidi fazer um concurso para a Câmara dos Deputados. Eu nunca imaginava que faria, queria resolver uma questão familiar da época. Fiz o concurso. Era uma vaga para o Brasil inteiro, um concurso que só tem de 12 em 12 anos, 10 em 10 anos. E aí Deus me abençoou com a vaga, eu passei em primeiro lugar e fui trabalhar na Câmara. Jamais imaginava um dia, nem sabia que essa função existia. Na verdade, eu soube do concurso em janeiro, final de janeiro. Não consegui começar a estudar de imediato, porque estava terminando a prova da OAB, estava me preparando para a segunda fase da OAB. E aí, a prova era em abril, e tinha só 2 meses para estudar, mas eu virei muitas noites aí, e Deus me abençoou, passei em primeiro lugar de novo, fui trabalhar na Câmara. E a Câmara foi me aproximando mais do mundo político. A minha vida é muito semelhante, profissional, no Exército, à do Bolsonaro, embora nós não tenhamos estado no Exército no mesmo período. Ele se formou em 77 na AMAN e foi embora do Exército, foi para a reserva mais ou menos em 89, se não me engano. E eu entrei em 94 e fui para a reserva não remunerada em 2015, quando eu tomei posse na Câmara como servidor. Bom, me aproximei dele, ele se candidatou a presidente, eu me candidatei a deputado em 2018. Nós fomos eleitos, já tinha uma amizade, uma proximidade. Mesmo no primeiro mandato, fui escalado como líder do governo. E o líder do governo, para quem não sabe, é o representante do presidente da República no plenário da Câmara e nas articulações da Câmara, né? Então é quem defende o ponto de vista do presidente e do governo perante os demais deputados, perante os demais líderes. E eu fui o líder do governo, então, do governo Bolsonaro, durante 1 ano e 7 meses. Na sequência, fui o líder do maior partido da Câmara, que à época era o PSL, com 54 deputados. Foi também uma outra experiência interessante. E, por fim, fui candidato ao governo de Goiás em 2022. Achava que eu tinha uma responsabilidade em defender o ponto de vista do governo, do presidente, em consolidar a direita no Estado, ainda que sabendo que o projeto era um projeto ambicioso e complexo, difícil. Mas tive mais de 500 mil de votos, 516.579 votos. Se alguém que está nos assistindo aí tiver votado em mim, agradeço já de coração a distinção. E mando um abraço especial para a sua cidade, para a nossa cidade de Chapadão do Céu, para a Nick, para a Flávia Fischer, né? Para o Vinícius, que é o prefeito, e para todos, né, que nos apoiaram, o Roquinho, a Cláudia e tantos amigos que nos apoiaram, o Thomas Peixoto, o Eduardo, amigos que nos apoiaram ou que não nos apoiaram, mas que na sequência se tornaram amigos próximos, né? Então, eu agradeço Chapadão do Céu, porque lá eu venci a eleição, né? Lá eu fiquei à frente, inclusive, do atual governador. Então, assim, em poucas palavras, essa foi a minha trajetória acadêmica, profissional e política até o momento. Muito bom. Uma boa dissertação. E a gente vê o seguinte, o estudo, a dedicação,
ela foi a preocupação inicial, né? E o estudo te trouxe estas oportunidades, né? Você você abdicou de muitas regalias, muitas coisas, né, que estavam ali naquele período de juventude para se dedicar àquele objetivo, né? Sim. Ou seja, a persistência, o desejo é que fez com que você alcançasse estas oportunidades, né? Mas falando de paraquedas, eu fiz no Rio de Janeiro, tive a oportunidade, né, com o Ibrahim, que foi meu estagiário, que você conhece lá. Sim. E eu acho que o mais difícil eu fiz, viu, Vitor Hugo? Foi ficar 25 minutos sentado no colo do instrutor. O meu curso não tinha essa aí. Não. Aí isso que aconteceu. Ó, que chegou lá na altura, rapaz. Eu acho que eu tinha que ter sido. Porque você fez o salto tandem, né? Aham. Não, mas escuta só. E aí desce um, desce outro, rapaz. Aqui eu traí minhas placas de segurança assim e colou. Rapaz, nem um guindaste me tirar dentro daquele Sêneca, viu? Mas você não saltou, então? Não, por isso que eu falo que o mais difícil eu fiz, é ficar sentado no colo do instrutor. 25 mas minutos. Não, rapaz, mas ninguém me tirar de dentro daquele Sêneca, com as portas abertas e tudo. A hora que Deus, tinha um colega oficial, ortopedista lá do Rio de Janeiro, do Exército, o Ibrahim, a hora que dá aquele negócio de se solta lá no espaço, rapaz, aquilo lá me travou, viu? Mas você sabia que eu fiz os cursos de paraquedismo que eu fiz no âmbito do Exército. E no Exército, a metodologia de ensino é um pouco diferente. Empurra? Não vou dizer que empurra, mas vamos dizer assim, você é motivado, você rala tanto fisicamente, né? E a ideia é preparar o seu músculo para... Porque o salto de paraquedas em combate, ele é diferente porque você salta com mochila, armado, equipado. Muitas vezes sua mochila está muito pesada, 30, 40 quilos, 50 quilos. E o impacto no chão, não é o mesmo impacto, o paraquedas é diferente do de combate, não é o mesmo impacto de um salto esportivo. Então você tem um impacto, tanto que tem uma compensação orgânica, porque em termos até de recursos financeiros para compensar o desgaste orgânico do salto. Então é uma atividade, vamos dizer assim, complexa. Mas você fica então fortalecendo os músculos de maneira que você vá saltar depois. E você não tem nenhum problema muscular, sequela e tal, e nem fraturas também. E aí, quando chega a hora de saltar efetivamente, você tá tipo assim, depois de eu ter ralado tanto, agora não tem jeito, eu vou ter que saltar, né? Então o primeiro salto é o salto gancho, que chama semiautomático, que você coloca uma fita, você prende uma fita num cabo dentro da aeronave, é um salto mais baixo, a 1.200 pés, que dá uns 400 metros de altura, e você praticamente não faz nada, sua missão é saltar, é sair do avião. E como é uma fila que está saindo, ainda que você esteja com medo, que é natural, né? Se você não tem medo, você acaba tendo um acidente. É bom ter medo e é bom vencer o medo, né? E aí você sai meio que numa carreira ali, né? E depois, e aí a própria fita presa nesse cabo de aço dentro da aeronave distende o paraquedas e ele, vamos dizer assim, salva a sua vida, né? E você aterra com um choque no chão por causa da mochila e tal, e da própria estrutura do paraquedas, que não é tão sofisticada ou tão quanto o paraquedas de salto livre, que é esse esportivo. Depois, o salto livre, que no Exército é utilizado por equipes mais especializadas, como a que eu fiz parte, do contra-terrorismo, né, do combate irregular, da guerra irregular, aí esse paraquedas já é mais próximo do paraquedas esportivo. Você consegue dirigir o paraquedas de uma maneira mais fácil, né, e você salta numa altitude maior. Você salta 12 mil pés, enquanto o outro é 1.200, então você está a 4 quilômetros de altura. E nesse salto aí é um pouco mais complicado, por quê? E que é o salto livre, que é o que você, né, chegou perto de fazer. Que é o seguinte, e aí você tem, no Exército, você tem uma explicação na piscina, porque a água simula um pouco o ar, você em queda, porque são fluidos. Então você tem um treinamento na piscina, você tem um treinamento, né, numa prancha, no skate e tal. E depois, meu amigo, você tá lá no avião e o cara vai falar, pode ir, e você tem que ir. E eu lembro que o primeiro salto meu desses, livre, que foi a 6 mil pés, não pode ser muito alto porque você normalmente vai rodar, vai dar cambalhota e tal. Se você tiver a 12 mil pés, então você pode chegar lá desmaiado, né, dependendo do quão errado tiver a sua posição, né? E aí eu
Eu lembro que o cara que era meu instrutor, era meu contemporâneo da academia, eu conhecia já há muito tempo, sei lá, uns 10 anos pelo menos. E ele tinha feito o curso básico paraquedista comigo, esse do salto gancho. Mas ele avançou mais rápido, eu fui para as operações especiais, ele seguiu na linha do paraquedismo. Quando eu cheguei para fazer o salto livre, ele já era instrutor do salto livre. E aí eu lembro que ele segurou assim na alça do paraquedas, né? E aí ele falou assim, rapaz, o teu coração tá batendo forte, que na verdade era um receio que eu tinha de... Aí eu falei assim, rapaz, o coração do comando bate forte mesmo, das operações especiais, o coração é mais forte. Mas não, no fundo, lógico que eu tava com receio. Eu falei, irmão, eu não vou... E todo mundo me olhando, eu não posso deixar de sair. Eu saí correndo que nem um super-homem, né, cara? Mas depois dei aquela cambalhota e gira, mas graças a Deus consegui acionar. E depois consegui me safar. Mas, assim, no Exército, então, não existe para a formação o salto tandem, que é esse salto que você tá junto com outra pessoa. E eu sei que no mundo civil, normalmente começa por esse, né? Começa por esse. Pois é, mas é interessante. Aí a conclusão foi o seguinte, nem tudo você tem que experimentar não, viu? Pode ficar mais light aí, né? Não, mas o paraquedismo também, para quem está assistindo, é um esporte muito bacana e seguro, se você procurar profissionais também que sejam sérios. Claro. Né? Mas eu recomendo, inclusive, quero retomar. Acho que o último salto que eu fiz, que eu dei, foi em 2012, então tem 12 anos já. Tá na hora de eu dar um saltinho. Vou lá em Anápolis saltar, lá tem um clube bom. Clube lá, né? Mas bom, o Major, hoje a gente fala sempre dessa questão do jovem, a sociedade estar um pouco afastado da política, mas faz certas críticas até um certo tanto acaloradas, né? Qual que é a sua palavra para os jovens, para a sociedade? A sociedade ela precisa se interagir mais, né? Principalmente esse ano que tem muitos candidatos a vereador e a cultura surgiu de uma forma hoje que se pede demais, tipo assim, uma barganha de voto. A pessoa tem que ter consciência mesmo, quem é o seu representante de verdade, que vai defender a sociedade, né? Vai defender o bairro. A gente vê essa distância, né? Hoje, a questão da representatividade política, ela é extremamente importante num país como o nosso, que tem uma série de necessidades em todos os níveis, no nível local, no nível estadual, regional e no nível nacional. As eleições desse ano são as eleições municipais. Então, nós estamos falando de eleger vereadores e prefeitos. Os vereadores são a base mais próxima, né, a base representativa e parlamentar mais próxima da população. Eu tive a honra e assim, sou eternamente grato às pessoas que votaram em mim em 2018, de exercer a representação política já no mais alto nível, como deputado federal, né, do país. São 513 representando 215 milhões de brasileiros, né, 513 pessoas representando todos os pensamentos de outros 200, pelo menos 210, mais de 210 milhões de brasileiros. Então, uma responsabilidade muito grande. Assim como é a responsabilidade do vereador também. Imagina um vereador de Goiânia representando aqui quase 1,5 milhão de pessoas, né? Um grupo aí de poucas dezenas de pessoas tentando encontrar soluções para os problemas mais próximos das pessoas. Muitas vezes os parlamentares lá em Brasília estão tratando de temas que são mais distantes, mais etéreos, né? Mais abstratos. Não, o vereador está tomando conta do problema do dia a dia, da saúde, da educação, talvez da segurança, da mobilidade urbana. Então, assim, eu hoje, até quando eu voltei, né, quando o presidente Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, e eu sou muito próximo dele, eu voltei para conversar com ele logo no início do ano passado, né? Fui fazer uma visita a ele lá no PL. E a primeira coisa que ele entrou, e eu já vou aproveitar para... Já falei hoje, e vou falar mais uma vez aqui, que eu sou pré-candidato a vereador aqui em Goiânia. Né? Então, e a primeira coisa que o presidente Bolsonaro falou para mim quando a gente se reencontrou, eu entrei na sala, sem eu falar nada. Ele falou assim, Vitor, não posso dar nenhum conselho não. Eu pensei, pode dar o seu conselho aí. Ó, se eu fosse você, eu ia para vereador de Goiânia. E depois, na sequência, quando saiu a inelegibilidade dele, ele chegou para mim e falou assim, se eu estivesse elegível, eu já era a terceira ou quarta vez. Eu também entrava, a primeira coisa que ele falava, talvez ele esquecesse o que ele tinha falado para mim já antes, né? E aí ele falava de novo, cara, deixa eu te falar,
Se eu fosse você, eu ia para vereador de Goiânia. E dessa vez já tinha acabado de sair a decisão, a infeliz decisão da inelegibilidade dele, e ele falou: e se eu estivesse elegível, eu ex-presidente da República, iria para vereador do Rio de Janeiro. Com que intenção? A nossa intenção. Eu tive quase 120 mil votos em Goiânia para governador. Sim, lógico, com toda a humildade do mundo, existe uma chance, uma grande probabilidade de eu ter os votos suficientes para me eleger a vereador. Torço para que eu tenha esses votos. Talvez até para ajudar outras pessoas a se elegerem. E se isso acontecer, nós queremos fazer o máximo possível para ter uma bancada de direita, conservadora, em Goiânia e, na verdade, em todo o país. E eu não posso ficar de fora desse movimento. Nós temos um pré-candidato aqui a prefeito em Goiânia, que é o Gustavo Gaia, que nós apoiamos, que temos certeza que vai fazer uma campanha bonita e vai fazer uma gestão interessante para a cidade. Ele é goianiense, já foi candidato outras vezes, está fazendo um papel importante no Congresso Nacional e vai voltar aqui vamos dizer assim, para o nosso quintal, né, para a nossa capital, para ajudar, né, como prefeito. E nós queremos estar na base dele, contribuindo em qualquer nível, assim como um senador, um deputado federal, um deputado estadual contribuem, né, para a discussão e para o fortalecimento da direita no Brasil, conservadora. O vereador também contribui. Então, quanto mais vereadores nós elegemos no país, mais fácil vai ser para que depois, na sequência, nós tenhamos deputados estaduais, deputados federais, senadores e até, quem sabe, se Deus permitir, né, o próprio Bolsonaro se reverter a sua inelegibilidade, ou alguém indicado por ele, ou construído por ele, também à direita, para estar à frente da nação a partir de final de 2026, início de 2027. Beleza. Então, a importância da sociedade ter esse conhecimento. Eu sou um eleitor que eu acesso a quem eu tenho relacionamento. Seja para falar de coisas pequenas, seja para contribuir. Você tem que ter essa liberdade, né? Mas eu queria te perguntar assim, no seu ponto de vista, o Rodrigo Pacheco está empenhado aí nesse projeto de não ter mais a reeleição. Eu, particularmente, acredito que a reeleição no país não deu muito certo, assim, em determinadas pessoas. Você é a favor do mandato de 5 anos para cargos executivos ou você é a favor da reeleição? Eu também sou a favor do fim da reeleição. Eu acho que se você imaginar a presidência da República, ou mesmo o governador de estado, e talvez prefeito, mas em particular a presidência, é uma função, um cargo tão peculiar, tão particular, que na minha visão é errado ter alguém com 3 mandatos de presidente. Por exemplo, a Constituição americana não permite. Não, o máximo são 2, não precisam ser consecutivos, como não vai ser, por exemplo, o Trump, que tende a se reeleger, ou se eleger agora, né, e vai ter um hiato aí do Biden, né, com 4 anos. Mas se ele for presidente, depois ele não vai poder ser mais, né? Acabou. O Barack Obama foi 2 vezes, ele não pôde mais, assim vai. Então, eu acho que ainda assim, 3 vezes é um absurdo, né? E 2 vezes também é ruim, porque normalmente o primeiro mandato do presidente, do chefe do executivo, seja governador ou prefeito, muito do que ele faz é em função de que ele vai ser submetido à reeleição. E se ele contribuísse já nos 5 anos, e aí estende um pouco, ao invés de 4, né, ser 5, ele certamente prepararia um sucessor, mas não teria aquela responsabilidade. Ele poderia conduzir a nação para aquilo que é melhor, ainda que houvesse algum tipo de desgaste político, coisa que talvez ele não fizesse se estivesse em face de uma provável reeleição ou de enfrentar um pleito eleitoral. Agora, o que eu acho que seria muito ruim é se houvesse uma prorrogação dos mandatos agora. Eu não acho correto a votação de uma proposta de emenda à Constituição que prorrogue os mandatos para fazer para virar 5 anos. 5 anos. Eu acho que deveria, porque aí vai prorrogar os mandatos de deputado federal, vai prorrogar os mandatos de senador, ao invés de 8 serão 10. Os deputados federais e estaduais, ao invés de 4, ficaram 5. Eu acho que teria que ser a partir da próxima eleição. Da próxima eleição. Então, vamos fazer, na minha opinião, né, votaria então essa emenda agora,
mas valendo a partir da próxima eleição. Porque também nós elegeríamos já o próximo presidente, sabendo que ele ficaria por 5 anos e somente por 5 anos. Ótimo. Mas pelo andar de que você, como um funcionário público, um servidor público, conhece ali o Congresso, o andamento, e visando hoje como está a política, você acredita que esse projeto aí do Senado vai passar? Vai crescer? Vai ter votação para sustentar? Eu acho que a tese da não reeleição é uma tese simpática. Todas as pessoas que foram, todos os presidentes que foram eleitos dizendo que não concorreriam à reeleição, concorreram, mas foram eleitos porque as pessoas almejavam isso, né? Almejavam que houvesse alternância, de pensamentos, pelo menos. Eu gostaria muito que nós tivéssemos muitos presidentes de direita. Acho que se isso acontecer no Brasil por pelo menos uns 30, 40 anos, a gente vai conseguir avançar muito, como avançamos nesses 4 anos do Bolsonaro. Mas lógico que não a mesma pessoa, né? Que deu oportunidade, por 40 anos são 8 presidentes de direita, mesmo dentro da direita nós temos visões diferentes, nós temos aspectos diferentes, certamente teremos desafios diferentes a serem vencidos, e a mudança então de cabeça, de personalidade, de origem, de regiões, presidentes de regiões diferentes, homens, mulheres, né? Então, eu acho que tudo isso é importante. É claro que eu torço para que todos que venham aí nos próximos 100 anos sejam de direita, mas que venham pessoas diferentes e sem reeleição. Por isso que eu imagino, respondendo objetivamente a sua pergunta, que eu não vejo dificuldade dessa matéria passar. O que talvez venha a ser um debate grande, e a imprensa certamente vai bater nisso, é que nunca é simpático a prorrogação de mandatos, né, do seu próprio mandato. Né, até porque tem toda uma gama de candidatos, de pessoas fora da política que querem entrar e que vão ficar privados por 1 ano a mais de fazê-lo, porque quem está no cargo votou para aumentar o seu próprio mandato. Então, o ideal, até por uma ética, uma lógica sei lá, até da constitucional, o ideal seria que se acabasse com a reeleição, mas que o mandato de 5 anos começasse para os eleitos agora, ou reeleitos. Eu sou deste pensamento. Eu acho que reeleição para cargos executivos não cola bem. É um mandato intencional. Okay? Eu acho que tem hora que, se eu votei, se o presidente, o prefeito, o governador, ele foi eleito, eu acho que tem hora ali que ele tem que entrar na bola dividida. Entendeu? Ele tem que se posicionar em benefício maior. E às vezes com medo da rejeição, às vezes fica com receio de ir para cima mesmo. Eu gosto muito de política. Sou um acompanhante severo. Uma que eu acho bonito, eu tenho assim na minha mente grandes debatedores, né? Quem acompanha, tinha no Senado Pedro Simon do Rio Grande do Sul. Aquele homem, ele tinha uma oratória no Congresso fora de base, né? Eu sou fã desse tipo de pessoas assim, que tem uma facilidade, uma descrição da sua fala assim. Eu acho isso interessante. E eu acompanho meu deputado federal, que eu votei nele. Ele se elegeu e eu prego o pau. Se tem alguma coisa que eu não estou a favor, eu cobro mesmo. Tá certo. Né? Eu acho que este serviço a sociedade tem que fazer. De acompanhar, de dar a sua opinião. Né? Tem tanta coisa que pode se contribuir. Mas eu queria tocar num assunto bastante interessante. Nós, nos últimos tempos, nós observamos que o Brasil, ele é um regime presidencialista, ok? Mas a gente vê, assim, nos últimos anos, que dentro do Congresso existe o que é conhecido o tal do Centrão, que isso faz com que o governo se torne quase que um sistema parlamentarista. Como que fazer esse equilíbrio dessas coisas, né? Tem o orçamento secreto, agora tem emendas impositivas, que eu acho que até que está certo, porque
Não importa se o deputado ele é a favor ou não do governo, mas ele tem ali uma representatividade e ele pode destinar o orçamento ali para aquele município, aquela sociedade que ele representa. Como que é que você vê esta relação hoje aí, Congresso com o presidente? Hoje, eu acho que o legislativo, de uns tempos para cá, talvez até a partir do impeachment mais recente, que foi o da Dilma, então de 2016 para cá, houve um fortalecimento grande do legislativo em face do executivo. Eu acho que todas as conversas que foram feitas, as articulações para que o impeachment fosse realizado, a própria presidência do Temer, eu acho que tudo isso fez com que o legislativo já chegasse no mandato do presidente Bolsonaro já com uma força muito grande. Eu senti isso muito porque eu era o líder do governo e a minha missão era articular para aprovar o máximo de matérias possível, e nós fomos eleitos com a ideia de fazer uma nova política, de impedir ou de mudar ou de tentar contribuir para a mudança do relacionamento do executivo com o legislativo, que eram aquelas críticas que se faziam no passado, né, de que só era em torno de emendas, de cargos, de composição, de indicações, e a gente que tentou, queria muito que as coisas, as conversas, a aprovação dos projetos se desse em torno do mérito das discussões, que é aquilo que a sociedade espera do parlamento. Sim. Né? Mas nós sabemos que existe um grupo de partidos que não é alinhado, né, ideologicamente à esquerda, não tem vínculos também muito fortes com a direita, e que votam com o governo a depender dessas composições, dessa proximidade ou não, de se sentir parte do governo ou não. E isso tem a ver, sim, com a possibilidade de indicação de recursos e com a possibilidade de indicação de cargos. Bom, o orçamento da União, que hoje está em torno de 5,5 trilhões de reais, então é muito dinheiro, ele é uma lei, na verdade. Então, se é uma lei, no fundo... Tanto que existe a lei de diretriz orçamentária. O plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, é uma lei. A lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual é o PPA, que é o que baliza a execução maior, né, do orçamento durante 4 anos. Esse é o plano plurianual. É uma lei. A lei de diretrizes orçamentárias, que deriva do PPA, mas que trata daquele ano em particular, e prepara para a elaboração da lei orçamentária anual, também são 2 leis. A LDO é uma lei, a lei orçamentária anual é uma lei. Por que eu estou reforçando o fato de ser lei? É que, no fundo, o orçamento, o dono do orçamento é o parlamento. Porque não importa se o presidente da República veta, ele tem a prerrogativa de iniciar o processo legislativo. Então, ele apresenta esses projetos de lei e tem os prazos na Constituição. Mas quem vai dar a última palavra sobre qualquer lei, a incluir as leis orçamentárias, é o parlamento. Então, isso faz com que, no fundo, quem tem o controle do cofre da União e dos estados e dos municípios são sempre os parlamentares. E quanto mais o parlamento despertou para isso, mais força ganhou. Então, hoje tem cientistas políticos que acreditam que nós já vivemos hoje um semipresidencialismo ou um parlamentarismo, porque, no fundo, se a Câmara dos Deputados do Senado Federal quiser modificar completamente o orçamento e o presidente da República, seja qual for, vetar tudo e o parlamento derrubar tudo, o país vai na direção que o parlamento quiser, não que o presidente quer, orçamentariamente. E isso tem reflexo, lógico, na entrega de políticas públicas na ponta da linha, seja na saúde, na educação, na segurança, no transporte, em todas as áreas. Então, são 5,5 trilhões de reais. Quanto mais o parlamento... Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E quanto mais os parlamentares, o parlamento em si, quanto mais acordou para isso, mais poder tem. Então, tem gente que acha que isso é uma distorção do sistema, tem gente que acha que isso é normal. Em épocas, um poder vai assumindo preponderância sobre o outro. E se a gente olhar de outra perspectiva, o próprio judiciário também assumiu algumas funções que são do legislativo e que são do executivo também, em algumas facetas. E isso faz parte do sistema de freios e contrapesos, que é esse relacionamento, essa forma de controle entre poderes. Mas hoje eu vejo, na minha opinião, o executivo, entre os 3 poderes, no âmbito federal, é aquele mais enfraquecido, mais emparedado. Independente de ser esse o governo agora, qualquer outro governo, um governo de direita, que se Deus quiser virar, vai ter que lidar com o fato de ter um judiciário
atrofiado, né? Ou seja, forte, e também um legislativo também bastante fortalecido. A gente vê o seguinte, demora-se muito, uma consideração minha, né? De legislar muito assim, determinados limites hoje que a gente vê excessos. Eu estou num país democrático, eu posso pensar, eu posso falar o que eu entendo, de excessos do judiciário, né? Você vê aí pessoas que tinham que pagar para a União bilhões de reais, outras situações aí que estão à liberdade, e determinadas pessoas, pela sua manifestação, estão presas. Juntou tudo. Acho que tinha que ter investigação específica. E foi, assim, ao meu ver do lado de cá, uma investigação muito tendenciosa. E aí hoje o Supremo Tribunal volta à votação da questão de drogas, né? Aí o Congresso está lá esperando, que só falta um juiz para votar, né, que é a descriminalização das drogas no Brasil. Imagine que confusão que vai virar isso, né? Vai ser um mercado aí que vai ser explícito, né? O cara pode estar em qualquer lugar aí e ele pode estar fazendo uso dos seus entorpecentes. Aí que o Congresso está esperando para ver, para ter uma reação. O Congresso tem força para derrubar isso? E depois também não vai ter lá um partido reclamando no Supremo, que isso aí não é legal, e o Supremo de novo falar que não vale. Então, assim, hoje estamos numa situação aí de conflito muito grande. Existem alguns temas, existe na verdade e eu já tinha visto, eu sou advogado, e quis fazer o direito também na época, muito influenciado pelo que a gente via na Lava Jato. Parecia ali que nós estávamos lá, não era... A Lava Jato, não é só porque começou num posto de gasolina, mas eu tinha a impressão de que nós estávamos lavando a República, lavando a alma, vendo políticos, grandes empresários, né, sendo efetivamente punidos, investigados, e as investigações sendo respaldadas nas diversas instâncias, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. E hoje causa realmente grande espanto e indignação, né, no país, ver a desconstrução de tudo aquilo que foi feito. Certamente deve ter havido erros ao longo do caminho, sim. Agora, você desconstruir tudo, você dizer que não, as delações premiadas, as condenações, os acórdãos condenatórios, né, os depoimentos, as confissões, os acordos de leniência, os acordos de delação premiada, tudo aquilo era errado, nada daquilo existiu, a corrupção em si não existiu, até daqueles que confessaram. Então, isso é muito feio para nós. Então, e a gente vê isso de um lado, né, e vê do outro avanços em temas que realmente deveriam ser tratados pelo parlamento. Ainda bem que houve um recuo na questão do aborto, né, que havia uma ideia de se votar isso no Supremo, mas me parece que a presidência atual segurou em relação a esse assunto. Mas a descriminalização do porte de drogas, né, para uso está aí sendo discutido agora. Nós já tivemos outras discussões que para mim caberia, não ao Supremo, mas cabe ao Parlamento. E ainda que o Supremo fosse provocado, e ele só age, né, quando provocado, ou pelo menos deveria só agir quando provocado, a formação da pauta depende de alguém, depende do presidente do Supremo, e que deveria ter sensibilidade para não pautar assuntos que cabem ao Parlamento discutir. Porque, na verdade, a não discussão de um assunto no Parlamento já é uma decisão política. Às vezes o parlamento não há clima no país, por exemplo, vamos supor, para discutir aumento das possibilidades de aborto ou restrição das possibilidades que já existem na lei. O que está na lei hoje, e já na jurisprudência, que são as 3 hipóteses do aborto, que é o estupro, que é o risco para a mãe e o feto anencefalo. As 3 hipóteses que existem já são suficientes para haver um equilíbrio entre as duas posições, quem é radicalmente contra e quem é radicalmente a favor. Então, pode ser que esse seja um equilíbrio ótimo para esse momento da nossa quadra histórica. E quem tem a representatividade final, porque foi eleito pela população, para decidir se esse momento chegou ou não de rediscutir isso, é o parlamento. Não pode ser pessoas que foram indicadas por outros, aprovadas por um colegiado, que é o Senado, e que agora se transvestem dos grandes influenciadores do vetor civilizatório de outros 215 milhões de brasileiros. Quem pode fazer isso
na minha visão, quem poderia, em alguma medida, né, liderar processos como esse, são os parlamentares. Ou o presidente da República, porque, né, tem aí pelo menos a metade mais um dos votos válidos de uma nação. E estas indiferenças, estas situações que estão ocorrendo, ela faz a sociedade ficar distante da política. Né? A gente está aqui lutando, cobrando para que a sociedade, cada um de nós, tenhamos um papel observatório melhor de contribuição, mas a gente encontra também esses argumentos. Hoje está difícil. Né? Você tem o seu ponto de vista, mas você tem a sua cobrança, mas imagina, agora desfazer mesmo, a leniência, a empresa chegou e falou assim, não, eu dei dinheiro mesmo, eu fui errado, eu tenho uma lista aqui, aí agora não. Você que era um extraterrestre que tinha confessado lá naquele dia. Né? Então, assim, dinheiro foram devolvidos e agora desfazer tudo isso. Então, assim, é chato. Esse para mim, eu acho que esse é o maior, né, problema que nós estamos vivendo. Enquanto isso a gente vê traficantes de droga sendo liberados por um erro processual simples, talvez inicial, ou procedimental. Né? Por exemplo, naquele caso do rap lá? Teve, eu acho que não sei se foi o próprio André do Rap ou outro traficante, mas é um caso famoso, que ele ficou nervoso numa abordagem, ou nem na abordagem, estava passando próximo de uma blitz, e aí demonstrou nervosismo, o policial abordou. Na revista pessoal encontrou acho que 10 quilos de cocaína ou de maconha, não sei, com ele. E ele foi preso, julgado, condenado. E depois lá no STJ teve uma decisão, o caso é mais ou menos esse, mas em que a prisão, a revista pessoal deveria ser baseada na fundada suspeita. E a fundada suspeita pela jurisprudência hoje, ou seja, você não pode sair revistando aleatoriamente cidadãos. O que tudo bem, é a medida correta. Eu acho que preserva, né, vamos dizer, o direito das pessoas e a privacidade. Mas se o suspeito também passa por uma blitz e demonstra nervosismo excessivo, que a pessoa do bem pode ficar também nervosa perante o policial, tudo bem. Mas o policial também tem o olho de quem está na rua todos os dias lidando com pessoas do bem e com pessoas bandidas. Então, assim, você invalidar toda uma cadeia, né, de decisões e de investigações e tal, porque lá na origem não havia, a abordagem do policial foi com base uma blitz aí. Então, uma blitz vai estar sujeita a foi anulado tudo. Daqui a pouco vai ter que pagar uma indenização para ele, daqui a pouco vai ter que devolver a droga pro cara. Ou então vai ter que agora pedir licença numa blitz para estar abordando. Posso ou não posso? Hoje eu vi nas redes sociais que determinadas imprensa aí falando que tinha que limitar a quantidade de tiro, porque numa operação lá na Santista deu 40 e tantos tiros de fuzil. Só quem nunca viveu uma situação dessa, né, de risco real de sua vida, e mais quando você está lá colocando a sua vida em risco em prol da vida dos demais, pode falar uma besteira dessa, de querer limitar a quantidade de tiro. Pega e leva para sua casa então, né? Vamos perguntar. Mas hoje o que está mais acontecendo é o seguinte, as pessoas que mais defendem os bandidos, vai lá no dia seguinte, acaba sendo assaltada, roubada. Mas você viu que agora depois, parece que está acontecendo assim, teve uma cantora, nem sei o nome dela, e ficou cantando uma música aí no carnaval, eu acho, do trio elétrico, que ama bandido, quem que ama marginal, não sei o quê. E no dia seguinte teve colar roubado. E aí ofereceu, acho que era um colar de 100 mil reais, para ver como as pessoas estão no mundo à parte. E aí ela estava oferecendo, se não me engano, 10 mil reais para quem desse alguma dica sobre onde estava o colar dela e tal. E ela pedindo para as pessoas, quer dizer, eu não sei em qual mundo, ela pedindo para as pessoas devolverem o colar. Mas no dia anterior estava lá exaltando os criminosos. Então, e tantas outras pessoas, né, que adotam essa conduta até que o crime bate a sua porta. Aí não, aí passa a ver, não, realmente... não, mas no meu caso em particular, não. Então, assim, é uma incoerência gigante. Nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria que você dissertasse, deixasse sua mensagem para a juventude. Tem aí quem deseja uma carreira militar, como que se tem que se fazer,
é só o alistamento ou tem os caminhos que são os concursos, né? E para que a sociedade em si, né, ela precisa contribuir mais com o sistema político, né? Tá certo. Bom, eu queria, Giovanni, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, cumprimentá-lo pela iniciativa, né, do projeto GPS, muito bacana. Dizer para aqueles jovens, né, que queiram ser militar, hoje as redes sociais, né, fornecem, diferente até do meu tempo, fornecem todas as informações. Se você entrar no site do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Bombeiro Militar, né, do seu estado, você vai ter todas as informações. As formas de ingresso são variadas, se você já tem faculdade, se não tem faculdade, a depender da sua idade, e da força, a idade que você pode fazer, até que limite, as provas físicas, as especialidades em si que você pode seguir. Então hoje o acesso à informação é muito fácil, você se inscreve pela internet, você tem acesso ao edital, às matérias, tem milhares de cursinhos também, à distância, presenciais. Se você quiser mesmo ser militar, é só colocar no Google aí como professor de todos. Você vai tem certeza que você em 10 minutos você tem todas as informações. É uma carreira belíssima e que eu fui muito feliz nos 21 anos que fiquei no Exército. Tenho certeza que aqueles que tenham, né, interesse e a vocação também o serão. E para aquelas pessoas que guardam no coração aí, né, a vontade de contribuir, né, diretamente com o avanço da sociedade, se apresentem aí, né? Eu sou o vice-presidente estadual do PL no estado de Goiás, né? Então tenho contribuído muito nas articulações nos municípios e tal, para escolhas de pré-candidatos a prefeito, a vereador, e estamos incentivando muito que as pessoas se filiem, né, ao nosso partido em particular. Mas você que tem crenças diversas, procure um partido em que você se identifique mais, com o qual se identifique mais. Se for de direita, centro-direita, venha para o PL, será muito bem-vindo. Vamos fortalecer a família conservadora. E procure se informar. Nós temos uma iniciativa que chama Instituto Arpia Brasil. Pode procurar aí na internet, coloca aí no Instagram, você vai ver lá. E na bio do meu Instagram também tem lá o link para você se associar. É a mais nova iniciativa da direita conservadora no país. Já estamos com associados, quase 1.000 associados, em 24 estados, em quase 300 cidades. Já temos representantes formais em 16 estados. Temos comissões temáticas para discussão, representações temáticas como o Arpia Mulher, por exemplo, já funcionando bem. Temos secretarias nacionais atuando, temos um plano de ação para esse ano bastante ambicioso. Então você que é de direita também, se você não quiser ser candidato, não quiser se filiar, mas quiser participar do movimento de direito organizado, que tem CNPJ, tem conta corrente, tem conselho diretor, conselho fiscal, estatuto registrado, não é só um grupo de amigos e militantes, é uma instituição. Eu sou o presidente nacional do Arpia, do Instituto Arpia Brasil. Entra lá nas nossas redes, Major Vitor Hugo, e também Instituto Arpia Brasil com H, Arpia, e você vai poder participar então aí, se engajar nas discussões dos problemas brasileiros dentro de uma instituição. Arpia, para quem não conhece, é uma águia. É uma águia brasileira, inclusive, que está no Brasil, no Cerrado e na Amazônia, que tem as garras mais poderosas da natureza, são mais fortes até do que as garras de um urso. Então a ideia de escolher a Arpia como representação do nosso instituto é em função da visão de longo alcance, dos largos horizontes, da precisão no voo, na atuação, na astúcia, na estratégia, e é tudo isso que nós queremos para a direita no Brasil e que nós queremos para a atuação do Arpia. Então eu agradeço, Giovanni, mais uma vez e mando um abraço a todos vocês aí. Com certeza eu vou me interessar muito sobre o assunto da Arpia, que é uma forma de você estar ali presente, né? Eu quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Sei que seu tempo é corrido, mas vai ser com certeza um momento assim das pessoas assistirem, enxergar, abrir a mente, né? Eu falo assim que as pessoas precisam ter um senso crítico melhor. Nós temos que ter o senso crítico mais aguçado. Observador, tem que ser, a gente tem que indagar, conversar, dar atenção, isso tudo, acho que isso é muito importante.
E você que nos segue aí, segue o Underline GPS, se você acredita que esse assunto foi interessante para você e que deseja que alguém também tenha conhecimento do que nós conversamos, eu peço a você que dê o seu like, faça o encaminhamento, divulgue o projeto. O projeto ele tem esta finalidade sempre de trazer temas relevantes ao momento da sociedade, mas também de estimular aos jovens, aos pais, algo que possa ser melhor aí para a carreira profissional, a carreira, o projeto de vida de todas as pessoas. Muito obrigado, agradeço sempre a você que tem nos apoiado, tem divulgado o nosso projeto. Muito obrigado, até o próximo podcast.